Olá, meu nome é Sara Mello e esse é o Inspira Graça, o quadro de devocionais aqui do canal, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo ele tem falado muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao teu também, que é sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu tenho observado tudo que tem acontecido ultimamente e realmente não tem como, gente, a gente vê como as coisas estão acontecendo. Eu falo assim, historicamente, no cenário geopolítico do mundo, não tem como nós observarmos tudo isso e não percebermos que tudo aquilo que o Senhor Jesus falou que aconteceria, antecedendo a sua vinda, está acontecendo de fato hoje. São tantas profecias que se cumprem, são tantos sinais que estão tão claros, e o próprio Senhor Jesus, ele nos falou que nós deveríamos observar o tempo, observar os acontecimentos para buscar discernir quando a vinda dele estivesse próxima. Eu creio realmente que nós somos essa geração, a geração do arrebatamento, a geração que vai ver todas as coisas se cumprirem. E mesmo que não sejamos nós, mas a gente tem que estar pronto, porque em algum momento a nossa vida aqui na Terra ela vai se findar e nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Mas diante desse pensamento sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, sobre o arrebatamento e tudo que é lícito que aconteça, porque é o que está ali na palavra, o que eu mais me pego pensando não é nem de fato assim uma busca por analisar os pequenos fatos que ainda faltam ou não acontecer para a vinda dele, mas é pensar que se o Senhor está tão perto, se é tão óbvio, se é tão nítido, se é tão claro que a qualquer momento ele vai vir, eu estou pronta para recebê-lo? Porque sempre que o Senhor Jesus ele falava sobre a vinda dele através de parábolas, ele sempre falava dando exemplos daqueles que estavam prontos e daqueles que não estavam. Como, por exemplo, a parábola das 10 virgens, onde ele falava que 5 eram loucas e 5 eram sábias, ou seja, 5 estavam prontas à espera do noivo, estavam preparadas, e 5 não estavam preparadas e elas ficaram para trás. Então, a reflexão que eu quero fazer com você aqui é que você, assim como eu, possa olhar para dentro de si mesmo e pedir que o Espírito Santo te mostre o que ainda falta em você, o que você está deixando de fazer, o que você está fazendo que não tem agradado ao Senhor e como você pode estar pronto para recebê-lo. Porque não tem como, gente, você olhar para a realidade do mundo hoje e você achar que vai demorar muito ainda para que tudo aconteça, sabe? As coisas estão assim, se mostrando cada vez mais como um cenário que está preparado, só esperando o momento que o Senhor diga é agora. Então, eu quero trazer aqui para você uma palavra que falou ao meu coração muito, e tem muito tempo que essa palavra vem falando comigo. E eu sinto essa necessidade hoje de compartilhar ela aqui com você. Então eu tô aqui com a minha Bíblia e se você quiser abrir a sua também, lá em Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler o versículo 14 até o versículo 17. Então se você quiser acompanhar a leitura, abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 14, eu vou ler aqui com você. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, veja bem, aqui o apóstolo Paulo ele está escrevendo essa carta aos romanos e ele está falando para eles: nós somos herdeiros, porque nós temos um pai e nós temos uma herança ao qual nós vamos receber. E é a melhor analogia que ele poderia ter feito para falar sobre como é nós estarmos nessa posição de aguardando este algo do Senhor, que é a nossa herança eterna.
E pensando realmente nessa questão que eu venho aqui falando com vocês, sobre aguardar o Senhor Jesus, sobre estar pronto, sobre estar preparado, eu quero te trazer esse questionamento de que herdeiro você está sendo. Por quê? Um herdeiro, né, pensando aí no significado dessa palavra, uma herança, no caso, ela é a transmissão de um patrimônio, que normalmente vai acontecer de um pai para um filho. Então, um pai que ele conquistou várias coisas, muitos bens, riquezas durante a vida, quando ele falece, o que era seu passa a ser do seu filho. Então, o herdeiro é essa pessoa que recebe essa herança, ou seja, o herdeiro é aquele que ele recebe uma conquista que não foi dele, que alguém conquistou por ele, mas para ele receber isso, alguém teve que morrer. Então, o herdeiro ele só tem a herança depois que o pai falece. Conosco, nós também não conquistamos a nossa herança, foi Jesus que conquistou por nós e ele morreu na cruz para nos tornar herdeiros também, sabe? Então, é esse o questionamento que eu quero te fazer. Sim, de fato, nós temos uma herança. Sim, de fato, a partir do momento que nós aceitamos Senhor Jesus como nosso Salvador, nós fomos aceitos também como filhos de Deus. Então, nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo. E existe um posicionamento que é esperado de nós, porque no versículo 17, o apóstolo Paulo ele vai falar que também é lícito que nós padeçamos com ele, para que também possamos ser glorificados com ele. Ou seja, existem coisas aqui na terra que a gente precisa padecer. E o que seria esse nosso padecer? Seria a nossa entrega, seria a nossa renúncia, seria tudo aquilo que durante a nossa caminhada aqui nessa vida nós precisamos abrir mão, porque não existe evangelho sem renúncia, sem cruz. Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então nós entendemos que mesmo que tudo que o Senhor fez por nós foi de graça, foi com grande amor, nós não conquistamos a nossa salvação pelas nossas obras, jamais. Porém, a partir do momento em que nós somos salvos, o Senhor, Ele espera de nós uma postura e um posicionamento. Ele espera que, assim como Jesus entregou a vida dele por amor a nós, nós, como herdeiros agora, como filhos, feitos filhos de Deus, venhamos entregar a nossa vida por amor a Cristo. E entregar a vida por amor a Cristo não é somente estar disposto a morrer por Ele se alguém falar negue a Jesus ou morra, mas é estar disposto a viver dia após dia para Ele. Não só ser capaz de morrer por Cristo, mas ser capaz de viver uma vida por Cristo. E novamente, pensando nessa questão de ser um herdeiro, eu quero trazer para você 2 exemplos bíblicos de herdeiros na Bíblia. Um que ele agiu de uma forma péssima e outro que ele agiu de uma forma correta, para que a gente venha ter esses exemplos e fazer uma comparação da nossa vida com a vida desses homens. Então, o primeiro, ele se encontra lá em Gênesis e são passagens bíblicas bem conhecidas. Então, com certeza você já deve ter ouvido falar. O primeiro, ele está em Gênesis, capítulo 25, versículo 34, que vai falar sobre a história de Esaú e Jacó. Versículo 34 do capítulo 25 de Gênesis diz o seguinte: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e se levantou e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu vou resumir aqui rapidamente, mas eu creio que você já conhece a história de Esaú. Então, Esaú, ele foi um dos filhos de Isaac, né? Então, Isaac, ele teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o primeiro, era o mais velho. E naquela época, o filho primogênito, ele tinha o direito maior sobre a parte da herança. E esse era Esaú. Esaú, ele era o filho primogênito. A Bíblia vai dizer que Isaac, né, o pai, ele amava mais Esaú do que a Jacó. Então, ele era o filho amado do pai. Ele era o primogênito, ele era aquele que tinha o direito da herança, e ele era um homem que, dentro dos padrões daquela época, ele era um homem que era bem visto, porque ele era um caçador, ele tinha aquela postura, né, mais viril. Então, se você for ler a Bíblia, as descrições que dá ali dele, então ele era aquele homem que todos olhavam e pensavam que quando Isaac falecesse, ele seria, sim, de fato, o líder perfeito para aquele povo, porque ele tinha a postura de um líder, de um caçador, de um homem que sabia se impor. Só que a Bíblia vai nos contar, no versículo que nós lemos agora, que um dia ele saiu para caçar
ele voltou para casa com fome e o seu irmão Jacó estava preparando ali uma comida, um guisado. E ele fala assim, eu quero comer disso, eu estou para morrer de fome. E o irmão vai e fala com ele, olha, eu vou te dar esse prato de comida, mas em troca eu quero o direito da sua primogenitura. E ele troca a primogenitura dele por um prato de comida. Sabe, ele tinha tudo, ele tinha o direito de herdar, ele tinha o sonho de qualquer homem naquela época. Ele herdaria as terras do seu pai, ele herdaria os rebanhos, ele herdaria os servos, né, os funcionários, toda a riqueza que Isaac conquistou, tudo que Isaac tinha. Ele seria o dono, ele seria o chefe daquele povo, mas ele trocou esse direito por um prato de comida que ele comeria em pouquíssimos minutos. Ele trocou a herança de toda uma vida por apenas alguns minutos. E você vai me dizer, mas Sara, a Bíblia fala que ele disse que ele estava para morrer de fome. Gente, o pai dele era o líder daquele acampamento. Em qualquer tenda que ele batesse, chamasse a porta e pedisse um pouco de comida, ele teria algo para comer, ele não morreria de fome. Ele não necessitava daquele prato de comida para sobreviver. Mas ele desprezou, e é o que a Bíblia fala, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E despreza é fazer pouco caso, é tratar com desdém, sabe? E eu fiquei pensando, quantas vezes nós não temos essa síndrome de Esaú? Quantas vezes nós não nos comportamos dessa forma? Porque a herança que nós temos, assim como Esaú tinha dele, não foi conquistada com o nosso esforço, sabe? A nossa salvação foi esforço do Senhor Jesus na cruz. Não foi nosso esforço, foi esforço dele. E quantas vezes nós sendo os filhos amados do Pai, porque Esaú era o filho amado do Pai, a gente não tem trocado a conquista do nosso Pai por um momento bobo? Quantas vezes você não tem trocado, não tem desprezado a sua herança por alguns momentos para suprir a vontade da sua carne, para suprir os seus desejos, para suprir o seu querer, algo passageiro? Às vezes você troca a sua herança, você despreza ela por alguns minutos vendo um vídeo de pornografia no seu celular. E 5 minutos depois acabou. Você alimentou o desejo da sua carne, assim como Esaú alimentou o desejo dele, acabou. Por conta de 5 minutos, você está desprezando a sua vida eterna por conta de 5 minutos. Quantas vezes você não tem trocado por conta de um copo de uma bebida alcoólica, por conta de uma música imoral, por conta de uma postura que você sabe que é inadequada, por conta de amizades que você sabe que não são boas para você, porque você não tem influenciado eles pro bem, eles que têm te influenciado por mal, por conta de mentiras, por conta de tratar alguém mal, de passar a perna em alguém para se dar bem na vida. Então, assim, eu não sei, sabe? Não é o meu papel ficar aqui apontando o erro de ninguém, porque o papel do acusador é do inimigo, não é nosso. Mas eu preciso falar, sabe? Eu preciso aqui trazer luz sobre muitas situações para que a gente venha se autoanalisar e entender, será que eu não estou sendo um Esaú? Será que mesmo sendo um filho amado do Pai, eu não tenho trocado o meu direito, a minha herança, por algo bobo e passageiro, que não é de fato uma necessidade, que eu posso negar e viver sem isso? Então, será que se o Senhor Jesus voltar agora, ele vai nos encontrar sendo um Esaú? Alguém que despreza algo precioso? Eu não quero ser um Esaú, eu acredito que você também não quer ser um Esaú. Então, vamos nos analisar, sabe? Vamos ser melhor que isso. A gente pode, a gente tem um Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece, que está conosco para isso. E assim como eu prometi aqui, eu quero também trazer um exemplo, né? O segundo exemplo de um herdeiro que ele sim foi alguém que teve amor por sua herança e soube se posicionar, e é o nosso exemplo de como nós devemos ser aqui nessa terra enquanto herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E esse segundo exemplo, ele se encontra em 1 Reis, capítulo 21, eu vou ler o versículo 2 e 3 aqui com você. Então, 1 Reis, capítulo 21, vai contar a história de um homem chamado Nabote. E no versículo 2 e 3 diz o seguinte: que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa,
e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Veja bem, Acabe, ele era o rei de Israel e ele tinha a esposa dele, a rainha Jezabel. E nós sabemos pela história que esses dois reis, eles eram péssimos. Eles eram pessoas muito más, eles eram terríveis. Eles matavam os homens do Senhor. Qualquer um que se levantasse ou falasse contra a vontade deles era morto. E eles eram um homem e uma mulher que serviam a deuses, que aceitavam sacrifícios humanos de crianças. Então, assim, eram pessoas terríveis. Eram pessoas que qualquer um naquela época, ou até hoje em dia, teria medo, sabe? Muito medo de confrontar, de dizer não. E Nabote, ele era um homem simples que tinha uma vinha, que era a herança do pai dele. E Acabe, ele vê que aquela vinha era próximo ali da sua casa, né, do seu palácio, e ele fala para Nabote: olha, eu quero, me dê, me venda, troque comigo por outra melhor. Mas Nabote, ele fala: guarde-me o Senhor de te entregar a herança dos meus pais. Aquele homem, ele colocou a herança dele acima da própria vida. Para muitos pode parecer besteira. Talvez alguém chegasse para Nabote e dissesse para ele assim: é só um terreno com uma plantação de vinha. Aceita o dinheiro do rei, compra em outro lugar, preserva a tua vida e segue. Mas Nabote, ele entendeu o seguinte: não era apenas uma vinha, era o trabalho da vida do pai dele, sabe? O pai dele se esforçou e fez aquilo ali, plantou aquela vinha. E Nabote, ele apenas cuidava e colhia dos frutos. E ele não ia entregar algo tão precioso, que foi fruto de um esforço não dele, mas do pai dele, para um rei mau, para alguém perverso, que dominava aquele mundo, mas não dominava a vida de Nabote. E Nabote, ele decide dizer não a Acabe. Ele não deu, ele não vendeu, ele não trocou a vinha. E a vinha, se você não sabe, é a plantação de uvas, né? É um terreno onde se tem a plantação de uvas. E nós sabemos que é da vinha, das uvas que vem o vinho, né? Que vem o suco da uva. E aí eu vejo uma representação tão linda, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, na noite, né, que ele foi traído, ele tomou do cálice com a uva, né, com o suco da uva, com o vinho. E ele mostrou aquilo ali como uma representação do seu sangue, ou seja, do seu sacrifício. E na vinha de Nabote nós vemos é como se fosse uma alusão, né? Uma parábola a algo tão sacrificial, a uma entrega. E o vinho também, ele simboliza uma alegria, porque em várias passagens da Bíblia, o vinho ele é ligado à alegria. Quando Jesus ele fez o seu primeiro milagre, foi a transformação da água em vinho em um casamento. E o vinho ele tem esse símbolo de alegria. Então observe bem, o sacrifício de um pai era o que alegrava o coração de um filho. Então aquela vinha para Nabote simbolizava a alegria de sua vida e o sacrifício de seu pai. E ele decidiu que ele não entregaria. E a nossa vida com Deus, é isso que a vinha de Nabote simboliza. Simboliza a nossa herança, simboliza a nossa vida com Deus. Então eu não vou entregar a minha vida com Deus, a minha comunhão com o Senhor Jesus, a alegria de ter o Espírito Santo em mim, que foi fruto do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a o poder deste mundo. Nabote, ele foi morto, mas ele não abriu mão, porque ele entendeu que a vida dele na terra não era mais preciosa do que a herança que o pai tinha deixado. E é essa a postura do verdadeiro herdeiro. O verdadeiro herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, ele entende que a vida dele aqui nessa terra, os prazeres dele, os desejos dele, nunca devem estar acima da herança celestial que nos é tão esperada, tão aguardada. Você entende isso? Essa é a postura de um herdeiro verdadeiro. Nós não podemos ser um Esaú, nós devemos ser como Nabote, ainda que nos custe a nossa vida. Nós não abrimos mão da nossa herança, porque a gente entende que tudo aqui neste mundo é passageiro, é transitório, vai acabar. É como muitas vezes é falado na Bíblia, né? Como uma erva que hoje nasce e amanhã murcha e não tem mais, acabou.
E essa vida aqui da Terra vai acabar em qualquer momento, sabe? Ainda que nós não sejamos a geração do arrebatamento, mas em algum momento vai chegar o seu último dia aqui na Terra, ou porque você vai ficar velhinho, ou Deus te livre, mas enfim, a gente sabe, nós não sabemos o dia de amanhã, entende? Então é a nossa obrigação, é o mínimo nosso como cristãos, é buscar estar sempre em comunhão com Cristo e é não negar a nossa fé. E a gente acha que negar a fé é só se alguém chegar pra gente falar negue Jesus ou morra. Mas não é só isso. Quantas vezes nós não negamos a nossa fé, como eu já disse aqui, por conta de bobagens? Quantas vezes nós não negamos a nossa comunhão com o Senhor Jesus por besteira, sabe? Então eu quero realmente trazer uma alerta pra você, realmente te chamar pra fazer uma autoanálise e observar a sua vida e colocar na balança e tentar entender e responder assim com sinceridade, seja sincero, sabe? Você não precisa dizer pra ninguém, isso é entre você e o Espírito Santo de Deus. Hoje, agora, nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo, que herdeiro você está sendo? Que herdeiro você está sendo? Você está sendo um Esaú ou você está sendo um Nabote? Por favor, mude, sabe? Não permita, não permita, porque ele está às portas, ele está vindo, sabe? Ele vem. Tão certo como o sol nasce todos os dias, ele vem. E se não, como um grande arrebatamento, mas e se ele te chamar você amanhã, sabe? E se for seu último dia, o que será da tua alma? O que será da tua eternidade? Essa vida vai passar, o dia vai passar, tudo aqui vai passar, mas a palavra dele, ela permanece para sempre. Vamos juntos estar prontos para o nosso Senhor. Vamos ser as virgens sábias e não as loucas. Vamos ser os servos que estavam sendo fiéis esperando a volta do seu Senhor. Vamos estar prontos para ouvir: vinde a mim, servo bom e fiel. E é isso que eu quero te falar. Jesus está vindo. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos estar prontos. Eu espero muito que essa palavra tenha chegado ao teu coração. Eu oro ao Espírito Santo que esse vídeo chegue a quem necessite ouvir. Sei que meu canal é pequeno, que ainda não tem muito alcance, mas independente, se apenas uma pessoa assistir esse vídeo até o final e se essa palavra de fato tocar nesse coração e puder transformar essa vida, eu vou ser muito grata a Deus, eu vou ser muito feliz, eu vou saber que eu cumpri o que Ele pediu que eu fizesse, sabe? Então, se essa palavra tocou no seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando contigo, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha ele para mais pessoas que necessitam ouvir essa palavra. E fica aqui comigo para os próximos vídeos. Eu oro que o Espírito Santo ele venha te fortalecer e que eu e você a gente possa ser herdeiros fiéis ao nosso Senhor, aguardando a nossa herança eterna. E é isso. Que o Espírito Santo continue a te inspirar com a graça. Até o próximo vídeo.